Está chegando a época do ano onde o índice de focos de calor, queimadas e incêndios, tanto na região urbana quanto na zona rural, tem um aumento significativo. Mesmo com o período de proibição e a fiscalização dos órgãos públicos para coibir essa prática, infelizmente ainda é muito comum ver pessoas colocando fogo e prejudicando tanto o meio ambiente como a saúde dos cidadãos. O tenente-coronel Marco Aires, comandante do BEA, explica como o governo estadual e o Corpo de Bombeiros têm se preparado para o enfrentamento desse período de maior incidência desses casos. Foi publicado o decreto 259 de maio de 2023, ao qual declara estado de emergências ambientais para o período de maio a novembro. Bem como esse decreto também autoriza a Secretaria de Estado de Segurança Pública a adotar medidas na contratação de brigadistas, com o intuito de aumentar os instrumentos de resposta, ou seja, do aporte do Estado, frente às respostas aos incêndios florestais. E dentro desse mesmo decreto estabelece o período proibitivo, que é o período proibitivo fica estabelecido de 1º de julho a 31 de outubro. Então o Corpo de Bombeiros Militar ele vai estar executando suas ações, ou seja, a fase de resposta no período de 1º de julho a 31 de outubro. Então a gente vai incrementar os próprios instrumentos de respostas. E quando eu falo instrumento de resposta, leia-se guarnição do Corpo de Bombeiros, seja ela composta só por bombeiros militares ou por bombeiros militares e brigadistas. E a gente vai distribuir essas equipes no estado a fim de fazer os combates aos incêndios florestais, e enquanto não estiverem combatendo os incêndios florestais, elas vão estar fazendo prevenções ativas, que é percorrer realmente as propriedades com o intuito de conscientizar o proprietário rural quanto a não uso do fogo. O tenente ainda falou sobre os investimentos do governo de Mato Grosso para combate dessas ações criminosas em todo o estado. O estado de Mato Grosso, o governador do estado, por meio do decreto 390 de 2020, estabeleceu o Comitê Estratégico de Combate ao Desmatamento Ilegal, Exploração Florestal Ilegal e aos Incêndios Florestais. Esse comitê disponibiliza grande quantidade de recursos com o intuito de fortalecer os órgãos de segurança pública no combate a esses crimes, sejam eles de desmatamento, sejam eles de incêndios florestais. Então, esse ano, o governo do estado disponibilizou 77 milhões, ao qual foram disponibilizados aos órgãos com o intuito de comprar produtos e serviços que vão fortalecer as ações dos instrumentos de resposta. Então, o estado está preparado para poder combater e reduzir esses incêndios. Para vocês terem uma ideia, de 1º de janeiro até 5 de junho, nós tivemos uma redução de 22% de focos de calor registrados. Isso é muito interessante. Dentro da Amazônia Legal, nós tivemos uma redução de 14%. Dentro do Cerrado, nós tivemos uma redução de 35%. E dentro do Pantanal, nós tivemos uma redução de 17%. Isso demonstra o quanto é importante o desprendimento de recursos do Estado para a gente poder ser cada vez mais assertivos em ações de prevenção e preparação. Então, nós já estamos cumprindo a fase de prevenção e preparação. Prevenção com o quê? Com a realização de palestras, campanhas educativas de forma integrada com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado. Diante disso, tem dado resultados significativos que são as reduções. Entretanto, se houverem crimes cometidos por proprietários rurais ou até responsáveis por aquela determinado assentamento, com certeza vão ser sancionados penalidades. Então a gente tem ali um decreto que é o 6.514 que estabelece sanções aos crimes ambientais, relacionados aos danos ambientais. Então tem um artigo que estabelece que a penalidade em desmatamento em uma vegetação nativa é de R$5.000 por hectare. E quando tiver associação ao uso regular do fogo, isso vai ser acrescido em 50%. Então, são R$7.500 por hectare. E nas propriedades agro-silvo-pastoris, são R$1.000 por hectare. E se tiver associação com o uso do fogo, é acrescido em 50%. E, obviamente, o Estado ele tem investido cada vez mais em tecnologia de informação. Nós estamos consolidando uma plataforma de predição de incêndio que tem o intuito de trazer um indicador mais sólido, que realmente vai nos filtrar realmente
justamente a possibilidade de ter ali naquele evento de fogo uma real frente de incêndio. Então isso vai facilitar com que a gente distribua os nossos instrumentos de resposta em campo e a gente seja mais assertivo e tenha um tempo de resposta mais significativo a fim de levar um serviço de excelência à sociedade. O tenente-coronel Marco Aires ainda orienta a população sobre os cuidados que devemos ter nesse período. Sim, com o período proibitivo, obviamente, é estabelecido porque as condições meteorológicas são favoráveis à propagação de incêndios. Então, o que a gente percebe, quando se tem o uso do fogo irregular durante esse período, acaba se tornando grandes incêndios. Então, o que a gente orienta é não fazer o uso irregular do fogo, para que não possa ocasionar, né, um prejuízo socioeconômico, bem como um prejuízo ao nosso meio ambiente.